As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui hoje com vocês para mais um encontro científico das comissões da BPI, né? Dessa vez a gente vai abordar um tema que a gente tem falado pouco aqui na Comissão de Transferência de Tecnologia, que são os contratos de franquia. E para falar sobre esse assunto, eu convidei nada mais, nada menos que o meu colega Sidney Amendoeira, meu amigo, que é advogado em São Paulo. Ele é mestre e doutor em processo civil pela USP, é professor da GV e diretor jurídico da ABF, da Associação Brasileira de Franchising. Sidney, seja muito bem-vindo, super obrigada por aceitar o convite, estar aqui tão gentilmente para falar com a gente, né? Comentar. A gente está esse ano, já fez 4 anos, né, de início de vigência da nova lei, então acho que a gente já tem aí todo um conjunto de decisões passada a vigência da nova lei, né, para comentar, para falar. Já tem um tempo de consolidação, né? E antes de passar a palavra para você, vou ver se o Pablo quer fazer algum comentário. Obrigado, Cândida. Obrigado, Sidney. Já assisti algumas palestras do Sidney, na ABF, principalmente, e acho que os associados vão gostar muito do conteúdo. E aí vamos deixar o Sidney falar, que ele que é o especialista hoje no assunto. Deixa eu abrir meu microfone aqui. Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos, a todas. Eu só percebi agora que eu dei um jeito de colar meu fundo ao contrário, né? Tá tudo errado, meu, não tá? Não tem problema, tá tudo certo. Desculpa, gente. Vamos lá. Eu consigo compartilhar aqui minha tela, né? Cândida, obrigado pela apresentação. Vocês conseguem ver? Aparece para vocês? Então, qual que é a ideia? A doutora Cândida me pediu para conversar um pouquinho com vocês e dar um panorama de jurisprudência sobre os contratos de franquia nesses últimos 4 anos. Então, eu selecionei aqui, e acho que a Cândida e o Pablo vão concordar comigo, os temas que me parecem que são aqueles mais palpitantes, assim, né? Que a gente tem enfrentado nos últimos tempos. Então, eu queria começar falando do mais óbvio, né? Falta de entrega de circular de oferta de franquia. Então, isso foi
quando eu comecei no franchising, a Cândida não era nem nascida, ó, viu, tia? Agora eu te elogiei. Era. Tô brincando, querida. Quando eu comecei no franchising, um dos maiores problemas que a gente tinha, sim, de longe, de muito longe, era a eventual falta de entrega de circular de oferta, não cumprimento do prazo de 10 dias, informações não corretas na circular de oferta, e tudo isso gerava um impacto muito grande, porque a lei antiga estabelecia, falava em nulidade, agora se fala em nulidade ou anulabilidade do contrato de franquia. A jurisprudência se consolidou, pelo menos aqui em São Paulo, e eu tenho sentido que isso tem, e eu vou tentar hoje, peguei os principais estados e estou mostrando como é que os tribunais se manifestam, Rio, São Paulo, DF, Minas, Rio Grande do Sul. São Paulo se consolidou e isso está se espraiando no seguinte sentido: para que você possa efetivamente anular um contrato de franquia, você tem que demonstrar que você alegou isso dentro de um prazo razoável, e aí existe uma discussão se são 2 ou 4 anos o período prescricional, e você tem que comprovar o nexo de causalidade entre a informação faltante e o prejuízo que você efetivamente sofreu. Então, se, por exemplo, o Pablo é um franqueado e ele alega que a Cândida franqueadora não apresentou o balanço, e vamos supor que ela não apresentou de fato o balanço, mas o prejuízo que ele sofreu é porque o modelo de negócio não é bem sucedido. O que isso tem a ver com a falta de balanço na COF? Nada, absolutamente nada. Neste cenário, a jurisprudência tende a afastar a possibilidade de anulabilidade. Agora, por exemplo, mesmo o Pablo, com a mesma Cândida, né, ele alega que desconhecia o fato de que ela tinha processos falimentares contra ela, uma série de execuções fiscais, e ela omite a informação na circular de oferta, na parte dos processos que podem inviabilizar o sistema. Agora, temos um nexo de causalidade? Temos. Faz sentido, hipoteticamente, falar em nulidade? Faz. Aí, tudo bem. Então, eu preciso demonstrar essa correlação. E os tribunais têm sido bastante duros com relação a isso. Tá? Segundo tema, risco do negócio franqueado. Depois de muito, muito tempo, acho que a jurisprudência como um todo, vocês vão ver que os tribunais, e isso me surpreende, que às vezes eles são bastante protecionistas com relação aos franqueados, mas principalmente as câmaras empresariais, têm entendido que o risco do negócio corre exclusivamente por conta do franqueado. O risco do negócio não é da franqueadora. Ponto. Ok? As exceções se dão em situações muito específicas, como essa que eu estou mostrando aqui. Uma franqueadora, num caso concreto, e aí, vamos combinar, né, Cândido e Pablo? É a turma que se mete a fazer o que não deveria, acaba metendo os pés pelas mãos, você não pode tomar isso como a base. Mas aconteceu. Então, assim, aqui caso clássico de mancada, que é a franqueadora se comprometeu a escolher o ponto comercial pelo franqueado. Na medida em que ela se propôs a fazê-lo e o ponto se demonstrou mal sucedido, aqui a responsabilidade é dela, porque ela assumiu uma obrigação que na origem não era dela e nem deveria ser. Né? Ela tem que validar o ponto, não escolher o ponto. Né? Então, na minha opinião, isso não é uma responsabilidade da franqueadora. Agora, se ela se atribui tal responsabilidade, ela responde por isso. Então, aqui é um problema do que se propôs a fazer. Mas, tirando essas situações excepcionais, a responsabilidade é de quem? É do franqueado, é ele que assume o risco do negócio. Aí vamos entrar num tema que para mim é, assim, talvez de longe o mais palpitante e o que mais tem dado problema, a questão da arbitragem, tá? Eu fiz um levantamento em outros estados, principalmente aí no Rio, e eu vi que no Rio de Janeiro, basicamente o que o TJ do Rio entende é: se o contrato de franquia tiver uma cláusula arbitral cheia, o processo judicial será invariavelmente extinto, sem julgamento de mérito, caso, né, uma das partes alegue isso em preliminar de contestação. Ponto. No máximo, a turma aí no Rio aplica o precedente do STJ e diz o seguinte: se essa cláusula não será válida, será nula e, portanto, se manterá no judiciário se você não atender aos requisitos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, que faz uma remissão àquela ideia de que o contrato de franquia seria um contrato de adesão e, portanto, a cláusula tem que ser assinada em negrito, em separado, com destaque. Então, esse
do ponto de vista, né, do Rio de Janeiro, este é o pior cenário. Uma franqueadora que não se atentou a uma questão formal. O que está acontecendo aqui em São Paulo e que eu acho que é digno de nota e a gente precisa, vale o debate aqui para isso. Dois acórdãos relativamente recentes fizeram o seguinte. Esse aqui é de sim, na minha opinião, dei aula há muitos anos ao lado dele na PUC, é o desembargador Lazzarini, é um processualista, é um cara que da empresarial, é um cara que entende muito do setor, mas aqui tomou uma decisão que me causou bastante espécie. Então, veja como começa bem a decisão, percebam, ó, arbitragem absoluta e afasta a competência comum. Maravilha. Contratos de franquia não são de consumo. Sensacional. Estamos indo bem para o chuchu, né? Parece que vai dar tudo certo, né? Sabe aquele acordo que você começa a ler e você fala, nossa, vou nadar de braçada, né? Mas de repente vem o tubarão e come todo mundo da família? É esse aqui. 3. Pô, princípio da competence. Cabe ao árbitro decidir com primazia sua própria competência. Então, cara, lindo, maravilhoso. Porém, não, peraí, vai além. Cumprimos o artigo 2º, o artigo 4º, parágrafo 2º. Cláusula separada, com negrito, tudo bonitinho. Beleza, né? Não. 5º ponto. Olha, veja, esta franqueadora, ao colocar arbitragem, ela quer se furtar a atuar tanto no judiciário quanto na arbitragem. Por quê? A arbitragem é muito cara e no judiciário o sujeito não pode porque ela pôs arbitragem. Então, ela malandramente... Olha onde vai a pressuposição da má-fé. Né? Olha o que está dizendo aqui, que uma franqueadora malandramente teria imaginado que o franqueado não poderia arcar com os custos da arbitragem, teria escolhido uma câmara arbitral cujos custos fossem maior do que ele pode arcar, e por conta disso, ela estaria se furtando a submeter a qualquer justiça, seja ela arbitral, seja ela judicial. Mas o ponto-chave para o Lazzarini é o seguinte: faltou transparência e informação, que é base da boa-fé contratual. Então, para ele, a questão da arbitragem deveria estar melhor explicada na circular de oferta de franquia. Guardem esta informação, por favor, que ela é extremamente pertinente. Alguns meses depois, vem uma decisão absolutamente idêntica, com aspas abertas, do Champolini transcrevendo a decisão do Lazzarini no mesmo sentido e deixando claro, ó, o que a franqueadora quer é uma espécie de salvo-conduto para praticar ilegalidades contratuais. Vejam que grave, senhoras e senhores. Estão presumindo, literalmente, que quer se furtar qualquer tipo de justiça. Bom, na minha opinião, eu acho esses dois precedentes perigosíssimos. E isso virou um rastilho de pólvora, porque por conta desses dois precedentes, advogados de franqueados estão usando esses dois precedentes isolados no Brasil inteiro para alegar em toda e qualquer situação a nulidade da cláusula arbitral, ainda que cheia e ainda que preservada as situações. Ok? Me permitam fazer alguns comentários aqui rápidos. Por que isso me parece absolutamente inadequado? Porque isso fere de morte o princípio da competence competence. Qual é o sistema brasileiro? Não é o Sidney que está dizendo isso, não é a Cândida, não é o Pablo, não é ninguém. É a lei. Não gosta da lei? Muda a lei. Mas a lei estabelece o quê? Que no Brasil, o árbitro é competente para definir sua competência e julgar a causa. E ao final ser o caso, cabe ação anulatória junto ao Poder Judiciário. Existe uma ordem de prioridade de decisão. De novo, não fui eu que inventei isso. Né? Foi o professor Carmona. Quer reclamar com alguém? Foi ele que escreveu a lei de arbitragem. Vamos reclamar com a professora Selma, o professor Carmona. Gente, pelo amor de Deus, isso está na lei, isso é basilar. Né? Então, nós estamos ferindo isso de morte. Partindo de uma premissa que alguém está criando isso para se furtar a submeter a qualquer tipo de justiça. Cá muito entre nós, eventualmente é possível que alguém faça uma escolha inadequada de uma câmara arbitral que torne o litígio de difícil pagamento? Sim, isso é possível. Faz sentido que nós, advogados, quando formos entender a questão, a gente escolha o meio de solução adequado
de acordo com o porte da franquia, de acordo com o investimento envolvido. Claro que faz. Sou um ardoroso defensor dessa teoria. Então, não adianta escolher ser CBC numa micro franquia. Me parece uma temeridade retumbante. Ok? Mas não é isso que está dito aqui. Não é isso. E mais, me permitam, a lei de falências, de novo, eu não estou inventando nada. A lei de falência diz que, inclusive, uma empresa falida, ela submete à arbitragem. Então, nós criamos um regime onde um franqueado que alega não ter dinheiro está numa situação melhor que o falido. Isso não faz nenhum sentido. Mas, assim, o menor sentido. Por isso que eu sou muito crítico dessa decisão. Das duas. Todo o resto de São Paulo, a segunda Câmara reservada, é contra e preserva a arbitragem. Rio de Janeiro, como eu acabei de dizer, absolutamente contra. Minas, mesmo sentido. Mas, de novo, como o precedente existe e ele se tornou de conhecimento público, ele tem sido utilizado largamente em discussões judiciais. Inclusive, tem gente Assustadora usando... essa decisão, né? Oi? Assustadora essa decisão. Muito ruim, Cândida. E assim, falando muito sério com você, eu acho que os motivos que levaram a ela são motivos absolutamente equivocados. Claro, uma Eu vou me presunção furtar, dessa. sim, eu vou me furtar a dizer quem, tá? Eu não vou contar o santo, mas um milagre pode. Na minha opinião, tecnicamente, nunca se imaginou nesses dois processos que poderiam vir decisões assim. Num deles, o franqueado alegou hipossuficiência e pediu benefício da justiça gratuita e o advogado do franqueador não impugnou. Então, vamos combinar que também aqui isto aconteceu por uma especificidade daquele caso e de uma técnica que talvez não tenha sido a mais adequada, uma estratégia que talvez não tenha sido a mais adequada. Né? Talvez, se você, Cândida, fosse advogado da franqueadora, você ia descer a lenha na impugnação da justiça gratuita, você ia falar tudo que você ia explicar a relação entre investimento, etc., etc., e talvez, né, fazendo law and economics, que eu sei que você faria isso, essa decisão, num caso teu, acho que a gente não veria. Mas, por isso que, inclusive, como a ABF, agora botando o chapéu de ABF, a gente entendeu por bem não entrar com o amicus curiae, porque a gente achou que não era uma boa decisão para torná-la com eficácia erga omnes Claro. e assim por diante. Ok? Então, assim, são duas decisões muito complicadas. Aí, o que eu estou sugerindo aqui? Aqui nós estamos na BPI. A BPI, a gente tem, aqui está dizendo 3, mas agora são 4. A ABF tem convênio com 4 câmaras, a própria BPI, o CAESP, a Fiesp, Ciesp e arbitrato para litígios. Cada uma com um perfil completamente diferente, com tamanhos diferentes, com custas diferentes. Então, Cândida, Pablo, eu acho que você tem, para cada situação, você tem um chinelo velhinho com um pé cansado, entendeu? E casa perfeitamente para cada tipo de litígio, né? Então, eu acho isso fundamental. Segundo lugar, uma sugestão que eu tenho dado a todos. Depois dessa decisão do Lazzarini, e eu tive uma conversa com ele sobre isso, eu dei meu jeito de escrever circular de oferta de franquia. Eu acho que tem coisas que a lei não nos obriga a colocar, mas que nós devemos colocar, ainda que a lei não nos obrigue. E eu tenho feito um capítulo nas circulares falando sobre solução de controvérsias, explicando o que é uma arbitragem, na descrição da COF, dizendo qual é a Câmara eleita e colocando um link na circular para a lista de hábitos, para a tabela de custas, o regimento interno da Câmara. E aí, lembra que eu pedi para guardar a informação? Onde ele foi? Transparência e informação é a base da boa-fé contratual. Na minha modesta opinião, está resolvido. E falei com o autor do acórdão, que entendeu que se isso for feito, estaria resolvido. Então, acho que é uma sugestão bastante válida. Quero trazer aqui um detalhe importante para vocês, que eu também vou mudar isso aqui, que São Paulo mudou. Uma aluna minha na GV, ela fez, olha que interessante, Cândido e Pablo, ela fez, orientada pelo Luciano Tim, um trabalho fazendo um levantamento das empresariais em São Paulo. Estão sentados? Franchise já é o terceiro tema mais debatido
nas empresariais. A gente só Uau. perde para societário e a própria arbitragem em geral, em quaisquer contratos. Tá? Franquia é o terceiro. Né? Via de regra, julga-se em 12 meses. Mais ou menos, aliás, cá entre nós, menos do que a gente tem visto em algumas arbitragens recentes. Né? Porque os árbitros estão cada vez com mais casos, as arbitragens às vezes estão levando aí 18 meses, né? Por aí, né? 12, 18, está em linha. Custo, ó, teto de custas em São Paulo, 106 mil. Corrijam aqui. Aqui já virou, com a nova lei que acabou de ser aprovada aqui, virou 7,5%. Isso aqui vai para 37,5% de custas em São Paulo. Uma arbitragem custa entre 30 e 50 pau com um árbitro único. Quer dizer, será que nós temos aquela diferença que tinha no passado remoto, de falar que a arbitragem era um negócio... Tudo bem, se for fazer na CCI com 3 árbitros, vai custar 300 mil reais. Mas nós não estamos falando disso numa arbitragem em franquia. Nós estamos falando de custos que estão cada vez mais do quê? Mais parelhos. Timings mais parelhos. Então, vocês percebem que está ficando cada vez mais difícil fazer essas ilações que o judiciário faz? Eu acho que o que às vezes falta, pessoal, a gente como advogado, o que a gente tem que fazer? Trazer dado. Aqui no Brasil a gente faz tudo assim, ó, né? Tudo no chute. Ah, bateu o vento. Cara, traz dado. Hoje tem pesquisa para isso. Vamos mostrar o que está acontecendo. Excelência, não é mais caro, é o mesmo preço. Aliás, se quer saber, é um pouco mais barato. Percebem? E Então, cabe aí assim, também o bom senso de escolher uma câmara compatível com a rede, né? A gente não vai botar uma Brasil-Canadá numa micro franquia. é isso que eu estou falando. E Pô, a assim como não BPI vai tem botar, de preço super repente, uma câmara competitivo. muito mais simplória num contrato do McDonald's. Então, tem É todo isso. um bom senso ali para que seja compatível com o negócio em si. Agora, o cara colocou Brasil-Canadá num treco de uma micro franquia, aí, se isso acontecer, Cândida, eu vou ser obrigado a falar, bom, realmente está estranho. Né? Você vai ser obrigado a falar isso, o Pablo Exatamente. também, porque aí faltou bom senso, faltou razoabilidade, né? Mas, Cândida, vamos combinar, a BPI tem preços muito competitivos e Super, razoáveis. super. Todas as que são validadas pela BF têm, até porque, de uma maneira geral, o varejo requer esse tipo de câmara que realmente é mais Que é mais em conta, competitiva para né? isso, entendeu? Então, assim, Cândida, eu não estou vendo este drama todo que o Judiciário Paulista está vendo. Mas, de novo, fica aqui o alerta, porque isso deu muito pano para manga e está dando. Aí chegamos no quarto tema, acho que estamos agora. Quarto tema, cláusula de concorrência, que era outro passeio no parque, igual a arbitragem, né? Era tudo lindo, maravilhoso, né, doutora Cândida, doutor Pablo? A gente já dizia o seguinte, olha, o cara saiu da minha rede, né? Ele não pode concorrer comigo e, portanto, por favor, excelência, ele precisa encerrar tal atividade. O judiciário analisava a cláusula de não concorrência e, desde que eu me conheço por gente, eu estudei 2 caras, charás, um chama Fábio Conder Comparato, outro chama Fábio Lhoa Coelho, que escreveram muito sobre cláusula de não concorrência, e quem criou essa teoria foi o Fábio Conder Comparato, dizendo que precisa ter, dos 3 requisitos, eu preciso ter 2. Se tiver 2 de 3, a cláusula é válida. Então, que 3 que nós estamos falando? Nós estamos falando de área de concorrência, ou seja, o mercado que está impedido, tempo, geralmente entre 2 e 5 anos, uma média grosseira, e um território, onde não pode se exercer a concorrência. Se eu tiver 2 desses 3, a cláusula seria válida. Bom, o que tem acontecido? De uns tempos para cá, começou a aparecer esse tipo de decisão aqui. Mas por quê? Vamos olhar a cláusula. O que eu tenho feito? Vocês já leram um texto que chama Quem vê ementa não vê acórdão? Lembra aquele que quem vê cara não vê coração? Tem um artigo muito bacana que chama Quem vê ementa não vê acórdão. As pessoas vão, né, direto na ementa. Vamos olhar o processo? Pô, eu fui. Cara, a cláusula era de 10 anos, não tinha uma limitação de segmento, de limitação territorial, só tinha o segmento de mercado. Pô, óbvio que é nula. Só que aí o que acontece? Sai o precedente, concordam comigo? Sai o precedente. O que o resto da galera faz? Vai na linha. Não vamos olhar o caso, nós vamos olhar a cláusulas de não concorrência agora tem que ter tudo, senão ela é nula. Foi o que aconteceu.
se vocês olharem, pegar esse precedente aqui do STJ, falando que precisava ter a limitação espacial e temporal, e começaram a fazer o seguinte, ó. A interpretação pretendida pela franqueadora resultaria na proibição ampla e genérica de atuação mercantil da gravada em todo o território nacional. Ou seja, o que esse acórdão aqui está dizendo do mesmo Champolin? Que não basta ter o tempo, não basta ter o segmento de mercado. Se tiver escrito território nacional, olha, veja que aqui não é que ela tem 2 de 3, ela tem os 3. Mas eles entendem que falar território nacional seria não dizer território. E, portanto, a cláusula seria inválida. Entendeu? O Rio não tem feito isso. Minas não tem feito isso. Isso é, de novo, uma invenção específica aqui do meu estado, da qual eu não me orgulho nem um pouco, viu, doutora Cândida? Nesses O problema é momentos. que começa em São Paulo e os outros vão seguindo em determinado momento. Então, mas qual é o meu medo, Cândida? Como ninguém leu o acórdão, como o cara Isso vira olhou verdade ali, como se fosse sempre nula a cláusula de não concorrência, né? O que é um vai absurdo. tomar como uma verdade absoluta, entendeu, Cândida? Exato. Então, isso está me incomodando profundamente. E são situações muito diferentes. E vejam, e aqui eu gostaria de fazer um parênteses que eu acho importante. Eu adoro uma coisa do direito inglês que chama Blue Pencil. O que é eles têm lá? Eles adoram essas coisas, né? Eu acho o americano e inglês sensacional, né? Porque eles inventam categorização para tudo, né? Então, eles entendem assim: Red Pencil é a impossibilidade de você mexer no contrato. Blue Pencil é a possibilidade de você interpretar a cláusula contratual de uma maneira que ela seja válida. E Purple Pencil quer dizer que você pode mexer no contrato. Você chega a mexer na redação da cláusula em uma decisão judicial. Ok? O que este acórdão fez, este que eu mostrei do desembargador Champolin, ele diz textualmente o seguinte: eu não posso modular, porque se eu modular, eu estou me envolvendo numa relação empresarial, e isso eu não posso fazer. Ah, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Anular você pode. Anular e não ter mais não concorrência, você pode. Agora, virar e falar que em vez de território nacional é só o Estado de São Paulo, o Estado do Rio, ah, não, aí você está pondo a mão. Gente, mas vamos lá. Eu e a Cândida assinamos uma cláusula dizendo que a Cândida não concorrerá comigo. Ela tem esta ciência, né? O espírito do contrato é esse. Ah, então é melhor anular a cláusula e liberar a Cândida para concorrer o quanto quiser, só porque eu coloquei território nacional. Pablo, eu estou muito louco ou isso não faz nenhum sentido? Sendo que modulação hoje em dia é cada vez mais usado pelos tribunais superiores, né? Então, meu amigo, eu acho engraçado porque, assim, as coisas se aplicam conforme o gosto do freguês, você percebe? Então, se o freguês não gosta do franchising, e eu estou brincando aqui, obviamente, aí a gente não aplica a modulação. Percebe como é estranho isso? E aí você acaba gerando... Olha o argumento. Eu não posso modular porque eu não posso pôr a mão no seu contrato porque ele é empresarial. Mas, ao anular, eu inverto o próprio mens, né, que não é mens legislatório aqui, porque não é da lei, mas é dos contraentes. Toda a intenção da contratação vai para o espaço. E eu libero a Cândida para fazer o que ela quer. E ninguém está dando mais liminar de nada de não concorrência aqui em São Paulo. O que é assustador. Mas liminar sempre foi difícil, né? Querendo ou não, para não concorrência sempre foi difícil. Cândida O foi, problema é a mas... jurisprudência que vai se consolidando aí, essas decisões complicadas. Mas, ó, eu vou te falar um negócio. Era difícil, mas quando você tinha uns casos, assim, emblemáticos, quando você tinha uma coisa... Pô, o cara Conseguia, tá né? copiando na caruda, sabe? Era mesmo cardápio, layout similar. Essas coisas, o judiciário tinha uma Mesmo sensibilidade boa, ponto, aquelas percebe? coisas, já aquele caso clássico de virada de bandeira, você conseguia. Você conseguia. Agora, por causa dessa tecnicalidade e essa negativa da modulação, que me parece injustificável, você inverte completamente a lógica de mercado. E sabe o que é o mais engraçado? Quando isso acontece, ninguém para pensar, por exemplo, a Califórnia nos Estados Unidos, ela não aceita não compete. O que está acontecendo com a Califórnia nos Estados Unidos? Está todo mundo indo embora de lá e está indo mudando para o Texas, né? Os caras estão mudando Flórida. para outros estados porque não consegue mais competir de maneira adequada na Califórnia. Porque a cada 5 minutos os caras inventam uma moda nova. E aí, agora no estado de São Paulo, nós resolvemos ser a Califórnia brasileira. Ó, que beleza, hein? Nós vamos fazer o quê? Expulsar todo mundo daqui? Não é uma
ideia de jirico. Sabe? Ninguém para estudar as coisas. É isso que é absolutamente incômodo. Não, e o Então, assim, eu impacto no trouxe mercado que isso vários gera, né? exemplos. Porque, em princípio, Oi? pode parecer que é muito. E até o impacto no mercado que esse tipo de decisão gera. Porque pode parecer que é em benefício ali, mas não, é em prejuízo de todo um setor que gera desenvolvimento econômico, uma série de coisas. Não, e sabe o que é o mais engraçado? Prejudica os próprios franqueados. Porque aquele Exato, franqueado que é isso. sai e concorre, ele está prejudicando outros franqueados, não é Outros, só a é isso. franqueadora. É isso. Entendeu? Mas eu achei um acórdão, Cândida e Pablo, bem interessante, que aplicou a modulação, que é do TJ de Santa Catarina. E eu tenho usado como paradigma para fazer sub-resp. Então fica aqui a dica do amigo, se alguém precisar de um paradigma para quebrar o galho, o que eles fizeram? Ele considerou o território nacional também muito amplo e ele delimitou, vejam aqui no finalzinho, âmbito estadual. Ponto. Acabou. Sidney, você concorda com isso? Nem concordo, mas é 1000 vezes melhor fazer isto. Para mim, ainda vale a regra do 2 de 3, mas eu ainda prefiro fazer a modulação do que simplesmente anular a cláusula. Acho menos prejudicial ao setor e ao sistema. Né? Tem um precedente muito parecido no Rio de Janeiro também, mantendo o não compete, limitando a cláusula. Quinto termo. Esse a Cândida gosta bastante, já vi a Cândida falar dele. Redução das multas contratuais. É outra, assim, como é que eu vou dizer isso, Cândida? Outra coisa que me dói no coração quando eu vejo isso. Tá divertidíssimo quando um cliente novo entra no escritório, Cândida e Pablo, e me pergunta assim, Sidney, o que você acha razoável pôr de valor de multa rescisória? Eu estou começando a chorar já, Pablo. Começa a cair lágrimas dos olhos, assim, eu começo a entrar em pânico, né? Porque qualquer coisa que você falar, você vai errar, porque tá difícil. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas. No meu tempo, como eu sou um senhor de idade, vigorava isso aqui. A multa tá lá, lá ficará. Ponto. Era um mundo muito bom, sabe, Pablo? Nosso, dos velhinhos. Aí, meu amigo, chegou a modernidade, Pablo. E aí, o que acontece? Temos aqui este tipo de decisão. Temos lá, multa de 50 mil. Excessiva. Vamos reduzir a quanto? 35. O que a gente faz? A gente faz uma conta de padaria. O contrato é de 60 meses, faltam, sei lá, vamos brincar aqui? Falta 60, divide, né? 60 meses, vamos pôr 60 mil de multa, milão por mês. Falta 30 meses para acabar o contrato, quanto que é a multa? 30 pau. End of story. Vamos fazer contas matemáticas agora. Gente, com devido respeito, nem sempre a rescisão do contrato tem a ver com uma questão temporal. Não tem. Né? Eu posso estar descobrindo uma questão de fundo do contrato. E o que isso tem a ver com o decurso do tempo dele? Então, agora tudo virou contrato de locação. Vocês sabem de onde saiu isso aqui, né? Da jurisprudência dos contratos de locação. Proporcionalizar a multa de acordo com o tempo cumprido. Mas, gente, a base do contrato de locação é uso do bem no tempo. Num contrato de franquia, nem todas as questões têm a ver com o uso da marca e do sistema no tempo. Então, não Esse me caso que você parece. traz é uma infração contratual, né? É uma infração contratual. Só que aí, Pablo, qual é a resposta? Não importa se é a infração contratual A, B, C ou D. Não importa. O que você calcula? Quanto tempo a Cândida franqueada cumpriu do contrato? E reduz a multa. Sabe assim, é um raciocínio raso, entendeu? Você não leva em consideração o porquê. Você só leva em consideração a consequência. A consequência é a Cândida cumpriu por um tempo e em algum momento descumpriu. Então calcula esse time. O problema é que a própria fixação da multa não levou isso em consideração, né? Levou em Em conta a nenhum infração momento. em si, seja ela uma vez, 10, enfim, do jeito Não, que e vamos for. combinar, Cândida, por que 50 mil é excessivo? Qual que é o investimento desta rede? Exatamente, depende, né? Tem que olhar, pode ser Depende. extremamente razoável, inclusive. Pode ser baixa essa multa. Pode ser Essa baixo. multa pode ser baixa. Em Aliás, princípio você quer né? saber Porque a minha opinião? dificilmente É, uma estruturação de uma franquia vai ser, enfim. ó, esse foi na letra, Pablo. Esse aqui, olha a conta que foi feita, deu até dízima Nossa. periódica. Então ele chegou numa multa de 38.666,57.
porque faltavam 29 meses. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Agora, por exemplo, ó, olha isso aqui. Aqui se entendeu que 2 taxas de franquia, você está cheio de contrato, hein? Multa de 3 vezes a TIF, né? A taxa inicial, 2 vezes a TIF, não tem? Vários, sim. Eu já acho uma roubada, porque você não tem liquidez. Aí, na hora de execução, você já vai ter dor de cabeça, porque a Isso. TIF varia no tempo. Então, eu já poria valor. Mas vamos dar de barato isso? Não vamos nem discutir isso? Olha este acordo. 2 é muito. Vamos reduzir para quanto? Para 30% uma TIF. Ok? Guarda isso. Olha esse aqui, ó. 8 vezes a TIF. 8 é muito. Vamos reduzir para quanto? Para 2. Que legal. Ué, mas 2 não era muito? Então, sabe que conclusão que eu cheguei? Eu vou botar 50 vezes a TIF. É capaz de dar as 8. Não parece piada de criança isso? Parece piada. Até porque, assim, qual é Parece o critério piada, para gente. saber se 2 é razoável, se 8 é razoável, enfim, né? O E aí você critério é não sai ter do combinado critério. entre as partes no contrato para uma coisa que é completamente aleatória da cabeça daquele juiz que está julgando. Então, Cândida, mas veja isso. Eu gosto de mostrar esses dois, um do lado do outro, porque aí você se sente um De ver o imbecil. absurdo, né? Joga para cima que. Mas, Joga enfim. para cima, por exemplo, se você jogou 8, cola 2. Se você jogar 2, cai para 30%. Quer dizer, então chuta 10, você chega em 3. Porra, mas se for assim, Pablo, eu vou para casa, Pablo. Não dá. Não dá para advogar desse jeito. Na base do, sei lá Deus, o que vai dar na cabeça dos caras. É. Tá ficando muito difícil. Então, hoje, de verdade, o que eu tenho tentado fazer? Eu tenho olhado a taxa, aí eu estou aqui um desabafo com os colegas. Eu tenho olhado a taxa, eu tenho olhado o tamanho do investimento e eu tenho tentado pensar assim: vamos imaginar 3 vezes a taxa, isso bate com 1 vez o investimento, é pouco, é muito, sabe? Eu vou comparando esses múltiplos de taxa versus o quanto o investimento dá e tento calibrar. E aí, quando eu cobro a multa, judicialmente ou na arbitragem, eu explico qual foi o racional da multa e tento mostrar que ela não é necessariamente uma questão de timing a aplicação dela. Às vezes eu me dou bem, às vezes eu não estou me dando bem. Mas, gente, de novo, Law and Economics, precisa começar a explicar para o cara o racional da multa. Se não, candidato, vamos lá. Você acha que nesses casos todos a turma foi discutir a fundo, cobrou a multa e não explicou porcaria nenhuma. Eu ia falar uma coisa pior, mas é porcaria nenhuma. Percebe? Eu acho que a gente também não faz nossa lição de casa como advogados, às vezes. Estou sendo muito franco com vocês. E vem esse tipo de decisão e a Cândida, como ela bem observou, elas simplesmente fazem o quê? Ficam se repetindo. De absurdo. Né? Só que olha que engraçado. Quando é pró-franqueado, não reduz. Não. Agora eu desisto. Então, por exemplo, se a Cândida está cobrando o Pablo e o contrato foi extinto no meio, ela recebe meia multa. Se o Pablo está cobrando a Cândida e o contrato foi extinto no meio, ele recebe a multa cheia. Aí, de novo, cadê a lógica? Você percebe que se a questão é temporal, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não é só no Chico. Então, se é para reduzir para a franqueadora, tem que reduzir para o franqueado. Ou não reduzir para nenhum dos dois. Agora, não dá para tratar diferentes situações similares. No caso, nem similares, idênticas. Então, não sei, pessoal. Acho que está tendo uma má análise da composição econômica dos contratos de franquia. E aqui, Cândida, vou te falar uma coisa com muita sinceridade. São esses movimentos da jurisprudência que fazem a gente ver inversamente proporcional à arbitragem. Você percebe, né? Exato. Quando o judiciário acerta muito, a arbitragem desce. Quando o judiciário começa a fazer esse tipo de coisa, especialmente numa especializada, altamente especializada, como essa que nós temos aqui, aí você começa a ver a arbitragem subir de novo. Então, a gente, por conta destes movimentos, a gente tem visto, de novo, uma busca muito grande pela arbitragem. Arbitragem. E tinha caído muito, por conta do quê? Das especializadas.
né? Tem um outro trabalho que foi feito recentemente também na GV sobre a quantidade de processos no Brasil inteiro que estão indo para varas especializadas e como isso tem sido tratado. Pô, sensacional. Um estudo de case de anulação de contratos e de manutenção de sentenças arbitrais pelo Judiciário brasileiro. Então, pô, a gente tem dado. É isso que eu estou falando para vocês. Vamos começar a usar os dados nos processos. Porque Claro. isso vai nos dar um punch muito maior para discutir, né? E E aí, a gente vê que nessas de tratar desigualmente quando é para o franqueado ou quando é para o franqueador, acabam que, assim, que se atropela aquela presunção de paridade nos contratos, a independência, o risco do franqueado no negócio, passa batido, né? e Enfim. aqui, eu sei que eu coloquei no slide redução de multas, mas eu acho que esses dois argumentos, Cândida, que eu vou colocar aqui, eles se aplicam a todas essas situações que a gente tratou aqui hoje. Todas, sem exceção. A primeira é o artigo 20 da lei, eu adoro, que na minha época era a Lei de Introdução ao Código Civil, né? Que era a LCC, agora é a LINDB. A LINDB é muito bonita. O que a LINDB diz? Ela diz que não se pode decidir no judiciário com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Em todos os casos que a gente tratou aqui, ninguém fez isso. Ninguém olhou qual é a consequência, não é nem a imediata, não olharam nem a consequência imediata das decisões judiciais, o impacto que elas têm. 2. Isso aqui todo mundo chama de lei de liberdade econômica. Esquece, agora é Código Civil, não tem que chamar de lei de liberdade econômica. É Código Civil, está no Código Civil essa desgraça. E lá está dito textualmente, né? A intervenção judicial nos contratos empresariais será mínima e absolutamente excepcional a revisão contratual. Não é para fazer o que quer. Quando o judiciário diminui uma multa e anula uma cláusula de não concorrência por uma questão que ele está enxergando de um requisito, ele não está fazendo uma intervenção mínima, ele está fazendo uma intervenção máxima, que vai ter um E resultado pior, né? Cada direto. juiz vai achando uma coisa diferente, um múltiplo diferente para a redução da multa, etc. Então, fica complicado, porque você fica até sem parâmetro do que fala para o cliente, né, nesse tipo de coisa. Mas é esse que Eles é o pegam um problema. cálculo mais fácil, né? Como o Sidney falou, pega a lei de aluguel ali, calcula pelo tempo e tá bom, né? Para eles Bom, está. então, mas aí você vê, Pablo, mesmo isso eu já não consigo fazer mais, porque aí você tem a outra turma calculando o múltiplo de TIF e falando coisas aleatórias. Quer dizer, antes eu ainda virava pro cara, Pablo, e falava assim: pô, se for 500 pau tua multa, tô inventando aqui, tá? E o teu contrato for de 5 anos, pega 500 mil e divide por 60, cada mês que o cara cumprir é um tanto desse que você está perdendo da multa, no pior cenário. Hoje eu não posso falar nem isso, porque o cara vai lá e transforma de 2 TIF para 30%. Sim. Né? É pior ainda, entendeu? Ele Você está está sem coberto de parâmetro razão. algum, né? E aí fala que isso é intervenção mínima estatal. Ah, bicho, pelo amor de Deus, não é. Não é. E aí, eu queria trazer. Eu ainda tenho um tempinho, Cândida, eu queria trazer um último Tem tema. sim, Tenho vamos ainda? lá. Ó, rapidinho, aproveito para vocês. É que eu acho que isso aqui é tão importante. Execução das taxas, né? O que é isso? Contrato de franquia é um contrato escrito com duas testemunhas, de modo geral? Sim. Tecnicamente, ele é um título executivo? Sim. Só que não. Por que não? Porque o judiciário tem entendido que, como royalties de fundo são calculados de modo geral sobre um percentual sobre o faturamento bruto ou sobre a compra do franqueado e não em valores nominais expressos, não haveria liquidez. Se não há liquidez, ainda que o contrato seja um título executivo, ele não contém uma obrigação certa, exigível e líquida. Ela não é líquida. Não sendo líquida, não seria possível executar. Isso está acontecendo em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Isso é um dos poucos temas onde todo mundo mais ou menos dança a mesma música. O que eu tenho sugerido para todos? Vocês têm usado negócios jurídicos processuais? Todo mundo usa, só que ninguém lembra que usa, né? Então, arbitragem é um negócio jurídico processual, cláusula de eleição de foro é. Tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que são. Eu tenho colocado nos meus contratos uma cláusula, Cândida, dizendo o seguinte: o problema é de liquidez? Tá.
Então, o que a gente está dizendo? As partes reconhecem que, no momento em que o franqueado lança seus faturamentos no sistema, no software de informática da franqueadora, o valor lançado pelo próprio franqueado no software, sobre o qual incide o percentual, é reconhecido como o quê? Como líquido. E em sendo reconhecido como líquido, eu estou diante de um título executivo extrajudicial. Nos últimos tempos, aí o Pablo talvez vai dizer assim, pô, Sidney, muito bonito isso do ponto de vista acadêmico, mas tem dado resultado prático? Tem, Pablo. De mais ou menos 50, 60 execuções nessa linha, pautadas nessa cláusula, 75% de êxito no prosseguimento das execuções. Tá? Tem risco. E tem que conversar com o cliente. Por quê? Porque, de novo, né? Sucumbência na execução, custas. Claro que você sempre pode pedir a conversão da execução em monitória, a conversão da execução em cobrança, mas, de novo, né, Cândida, estamos na mão de um juiz aceitar essa conversão. Exato. Se ele simplesmente extinguir porque é o mais fácil e mais cômodo, você vai, em vez de cobrar 1 milhão, você vai pagar 200 paus por mês para a parte contrária. É uma piaba grande. Então, é uma cláusula de altíssimo risco e é uma situação que tem dado muita dor de cabeça para as franqueadoras, que, no fundo, acabam tendo que fazer o quê? Promover ações de cobrança, né? Ficam correndo atrás de uma confissão de dívida para poder executar e assim por diante, o que dificulta sobremaneira esta cobrança. Gente, acho que, no geral, era isso. Queria agradecer o convite, viu, Cândida, Pablo? Agradecer a vocês em nome da BPI, que gentil convite de estar aqui falando com vocês nessa tarde. Imagina, a gente que agradece demais estar dividindo aí, pensou decisões super importantes, super relevantes de franquia para a gente aqui. Eu queria abrir para perguntas, na verdade, aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem para ver. Aqui no chat não tem pergunta, não. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, tem algum comentário, alguma pergunta, alguma sugestão. Nada feito. Acho que você foi Ninguém? super claro, Sidney. Ou foi muito claro, ou foi um desastre retumbante, né? Que aí ninguém pergunta nada. Não, foi sensacional, foi super claro, super didático, né? Você, como professor, tem uma forma de expor sensacional. Pablo, você quer comentar alguma dessas decisões, algum aspecto específico de franquia? Não, eu não tenho nenhum comentário. Eu acho que o Sidney foi super objetivo e didático, ótimas decisões que ele trouxe. Vai ajudar todo mundo aqui que atua na área. Gente, obrigado. Obrigado, viu? Tá vendo só parabéns aqui no chat. Então tá bom, gente. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, viu? De Obrigada a coração. você, Nós Sidney, te foi agradecemos. sensacional. Obrigada, tá, gente? Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui. Tchau, tchau. Boa tarde a todos. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World.
e é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de IPI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.